Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceites como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue de Jesus, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Todos tomaram um pequeno almoço. Tivemos ali um tempo do café. Estamos animados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém? E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus um dia pagou um preço da minha vida, da nossa vida. A palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor nos dá dois ensinamentos sobre duas ordenanças que Jesus Cristo deixou para nós. Quais são elas? O batismo e a ceia. O batismo não pode ser apenas um ritual de entrada, um ritual de passagem. O batismo precisa ser o testemunho público da fé. Isso significa o batismo. Identificação com Cristo. E a ceia do Senhor, esta ordenança, que também não pode ser ritualística. Nós não estamos aqui num ritual. Estamos aqui para relembrar, fazer isto em memória de mim. Porque nós temos a memória curta. Nós não nos lembramos, nós temos uma capacidade de esquecer as coisas incrível. Já viu as crianças? Nós ensinamos uma coisa, amanhã temos que ensinar de novo. E depois, de novo, e depois, de novo. Nós também somos assim. A ceia do Senhor, então, ela é um memorial, é para lembrar-nos na nossa cabeça aqui o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então hoje, quando vamos celebrar a ceia, vamos fazer isso, vamos lembrar. Há promessas aqui. Ele diz, façam isso até que Ele venha. Há uma promessa de que Jesus Cristo voltará. Todos aqueles que um dia entregaram a vida a Jesus, todos aqueles que um dia professaram publicamente a sua fé, todos aqueles que estão aqui hoje com o coração quebrantado, em comunhão, são convidados a participar desse momento. Aqueles que um dia publicaram a sua fé. A gente sempre diz que as pessoas que vão servir, elas não têm autorização para tirar a bandeja de ninguém. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A consciência é de cada um. Então, ao tomarmos do pão e ao bebermos do cálice, nós estamos a dizer, eu creio que Jesus Cristo um dia entregou a sua vida por mim, entregou o seu corpo para ser partido, verteu o seu sangue para purificar a minha vida de todo pecado. Eu creio e eu relembro isso. E então eu tomo da ceia. Se nós cremos assim, como família espiritual, tomemos da ceia. Todos os meses nós temos procurado fazer a celebração da ceia e convidamos uma família para ajudar na preparação desse momento também. E hoje nós temos a Vanessa e o Evandro que prepararam os elementos, estão aqui também para servir. E eu quero convidar também deixa eu ver aqui, irmão Joaquim e irmã Fernanda, podem ajudar, por favor? Eles vão ajudar nesse serviço da ceia do Senhor hoje também. E à medida que vamos cantar ao Senhor, louvar o nosso Deus, vocês vão receber então os elementos. Me ajudem aqui. Nós temos copinhos com sumo de uva. O sumo é mais escuro. Então, o mais escuro é o sumo de uva. E o mais clarinho é o vinho. Ok? Então, eu digo isso porque há pessoas que têm alguma restrição. Ah, está identificado aqui, está escrito, gente. Está escrito. Então, fica mais fácil, né? Mas os irmãos também ajudam aí. Então, ou o sumo ou o vinho, mas o que interessa é que ele simboliza o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Amém? Então vamos receber os elementos e logo em seguida, quando acabarmos de louvar e cantar, tomaremos todos juntos da ceia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Então minha canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra de Deus diz então que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão, a lembrarmos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quero pedir a Vanessa para fazer essa oração. Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de celebrarmos a mesa contigo, Senhor. Obrigado pelo privilégio de trazermos à memória o teu sacrifício, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, pelo teu sacrifício, porque o Senhor, mesmo não merecendo, o Senhor deu a sua vida por nós, ó Pai. Graças te damos, Senhor, e te agradecemos por esse privilégio de estarmos na sua presença, celebrando, Senhor, e em comunhão, relembrando a tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos, Senhor, e glorificamos o teu nome por esse privilégio. Amém, Jesus. A Bíblia diz que, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomemos todos juntos do cálice e também relembrando do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Bebamos. Evandro. Senhor, nós agradecemos, Pai, pelo teu sangue, pelo preço alto que pagaste para mostrar como deve viver nessa terra.
para mostrar o quanto nós necessitamos da sua presença, mostrar o quanto nós somos falhos e o quanto nós dependemos de Ti. Muito obrigado por tudo que fizeste na cruz, por cada movimento, por cada escolha, Senhor, por ser nosso Deus, por ser nosso guia. E hoje é a única pessoa, o único Deus, o único que nos guia, Pai, para o reino, para o Teu reino, Pai. Muito obrigado pela cruz. Nós te agradecemos do fundo do coração e que entregamos nossas vidas, Senhor, a cada dia, a cada momento, nas Suas mãos. Amém. Amém. Vocês podem passar os cálices para as extremidades. Eu vou pedir para que vocês possam recolher também os cálices vazios enquanto louvamos. Precisava também de 2 homens fortes para ajudar a tirar a mesa, por favor. Busquei, mas nada encontrei. Canções tão vazias, tesouros que um dia acabarão. Mas Tu vieste, me trouxeste para perto, e todo desejo é satisfeito em Teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, desejos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar onde a Sua graça não me encontrará. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros,
os soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. E o povo do Senhor canta: não há nada. E nós temos sempre esta oportunidade que é de estarmos aqui domingo, de manhã. Às vezes está bom tempo, outras vezes está mau tempo, mas nós temos uma coisa que não muda, que é o nosso Deus, amém? E é por isso que nós estamos aqui. É muito bom nós sabermos que não estamos sozinhos. E quando olhamos para a nossa direita, quando olhamos para a vossa direita, quando olhamos para a vossa esquerda, olhamos para trás, olhamos para a frente, estamos com pessoas. E se calhar quem está ao teu lado tu não conheces, então olha para a tua direita, olha para a tua esquerda, cumprimenta a pessoa, diz: o Senhor te abençoe, tem um dia fantástico, um dia maravilhoso, somos família. Esta é a nossa sala de estar, da nossa casa, e vocês são todos muito, muito bem-vindos. Se não conhece a pessoa, pergunta o nome, apresenta-te. E como é tradição, há aqui alguém que esteja connosco pela primeira, segunda ou até terceira vez. Primeira, segunda, tem ali atrás o casal, recebe mais um abraço também. Aqui à frente mais um abraço. Também ali tem alguém que está aqui pela segunda vez também. Um abraço, recebe outro. Abraço extra. Amor extra. É isso que nós somos. Uma família de amor. Um local em que nós podemos abrir o nosso coração, podemos abraçar, chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. Há dias em que nós festejamos, então vamos festejar juntos. Há dias em que nós estamos em luta, então vamos enlutar-nos juntos. Deus é bom, Deus tem sido muito bom. É muito bom nós podermos viver esta família. E nós sabemos que também temos uma responsabilidade, um compromisso não entre nós, não com homens, mas com Deus, que é de sustentar a sua obra. Então, nós vamos também ter agora a oportunidade de levantar os dízimos e ofertas que nós podemos dar ao nosso Senhor, aquilo que está no teu coração preparado para Ele. Ninguém é obrigado, ninguém se sinta constrangido a fazê-lo. É um privilégio daqueles que são do Senhor poder devolver a Deus um bocadinho do muito que Ele nos tem dado. E enquanto vamos ter este ato de oferta, vamos dar glórias ao nosso Deus. Vamos ser gratos ao nosso Deus, porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida vêm provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue
agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com o seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Amém. É tão bom nós entendermos que este hino foi escrito há tantos anos atrás e continua a ser o mesmo Deus a quem nós podemos dar glórias pelas bênçãos sem fim. Não há ninguém aqui que não possa dizer que não tem sido abençoado por Deus. Às vezes nós não entendemos aquilo que está a passar na nossa vida, mas nós sabemos que Deus está connosco. E essa certeza que nos traz aqui, esta certeza que nos faz louvar o nome do nosso Deus. E uma das formas que nós, enquanto família, somos mais abençoados é com a vida das nossas crianças, é com a vida dos nossos filhos. E nós temos uma responsabilidade no mundo que estamos a viver hoje em dia, que está tão complexo, os ideais estão tão baralhados, tudo está assim meio estranho. Nós temos uma certeza, temos uma fé, uma convicção. E essa convicção não muda de ano para ano, não muda conforme as modas. Nós temos um Deus que é de sempre e para sempre. Amém? Então vou chamar aqui à frente as crianças, todas até aos 3, a partir dos 3 até aos 9 anos, que possam vir aqui à frente. E nós, semana após semana, temos este cuidado de sempre referir: as crianças não vão sair agora para não incomodar. Elas vão sair agora porque elas têm adultos, homens e mulheres, que prepararam uma lição para os ensinar, para lhes dar valores, para lhes dar o caminho, iluminar o caminho para o nosso Deus. Porque elas precisam, nós sabemos, a responsabilidade tem que ser sempre dos pais, mas a igreja também pode contribuir. Então todas as crianças até aos 9 anos têm uma classe preparada. Quem tem bebés, também temos uma sala que pode ir com os bebés para lá, está bem? Mas assim podemos orar por estas crianças. E eu vou pedir a Ana, podes orar para nós, por favor? Senhor, que privilégio, Deus, e que honra mais um dia, Senhor, servir na Tua casa. E que honra servir nesse ministério, Deus, que sabemos que é tão precioso para o Teu coração, Senhor. Deus, nessa manhã queremos Te agradecer por cada criança que está aqui. Só aqueles que cresceram no ambiente de igreja sabem o valor do esforço que esses pais têm dado de trazerem seus filhos até aqui. Então, Deus, vem honrar esse esforço. Eu coloco, Deus, a minha vida e a vida de cada voluntário diante de Ti, de cada servo, para que o Senhor nos use, Deus. Mas nos use, Deus, de uma forma intensa, de uma forma poderosa nessa manhã. A minha oração, Senhor, é para que nenhuma dessas crianças saia dessas salas da forma que entrou, mas que cada uma delas seja visitadas pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. É a nossa oração, Senhor, porque cremos que o Senhor é um Deus de novidade, o Senhor é um Deus que nos visita, o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Então vem, Senhor, vem e usa-nos para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, Deus, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém? E o povo do Senhor diz amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar.
E eu convido para que possamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler aqui o versículo 28, o 33 e depois o capítulo 6, versículos 1 e 4, ok? Estamos aqui, vai ser projetado. Tá ligado? Mas pode passar então, por favor, Débora, aqui por o texto bíblico? Isso, obrigado. Vamos ler a palavra de Deus, baseada então em Efésios. No último dia 15, agora, nessa semana, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. Não é? Então oramos pelas famílias, oramos pelos casamentos, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, oramos pela família. E hoje eu quero então trazer essa palavra, meditarmos aqui sobre família também, ou seja, famílias conectadas. Essa é a nossa temática. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: os maridos devem, toda vez que tiver a palavra ali marcada, eu queria que vocês repetissem comigo forte, pode ser? Então vamos lá? Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. A mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, meu Deus, porque nós temos a oportunidade, um privilégio cá em Portugal, de ainda erguermos as nossas vozes e declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir essa mensagem de amor e esperança a todas as pessoas que nós conhecemos. Queremos, ó Deus, pedir para que o Senhor nos dê oportunidades durante essa próxima semana, que começa hoje, para anunciarmos a Cristo aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Que tenhamos oportunidades de partilha, Pai, de crescimento, para que haja salvação. Ajuda-nos, ó Deus, também nas nossas casas. Abençoa, meu Deus, as nossas famílias. E sabemos, ó Deus, os desafios que temos enfrentado. Mas pedimos sabedoria e força e coragem para irmos adiante. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus, uma das coisas que nós lembramos e percebemos é que a família vai ser um tema que Deus vai dar uma atenção muito especial. Desde o início, quando começa numa família um propósito de Deus. Quando Jesus Cristo vem à terra encarnar, Ele vem através de uma família. A minha pergunta é, todos nós aqui fazemos parte de uma família. Podemos gostar ou podemos não gostar. Podemos dizer, olha, eu gostava de fazer parte de outra família, porque a minha família só Deus sabe. Alguns vão dizer, não, eu tenho orgulho de ser da minha família. Mas mesmo aqueles que têm orgulho de ser da sua própria família, eu pergunto, tem alguma coisa que possa melhorar? Alguma coisa na sua família que poderia ser melhor? Sim ou não? Alguma família aqui que é perfeita? Perfeita, que não precisa de mais nada? Porque se tiver, eu convido para que já possa ganhar tempo, já pode ir embora, porque o que a gente vai falar aqui são para famílias imperfeitas, famílias que precisam de alguma coisa, precisam de algumas correções, e nós, na verdade, podemos escolher hoje, deixar as coisas como estão, ou trabalharmos em prol de uma transformação, de uma mudança, de um amadurecimento, de um crescimento. Ou a gente diz assim, está tudo muito bem, e vamos deixar como está, para ver como é que fica. Lembrando disso que eu já aprendi há muitos anos atrás, já tenho falado. Quando a gente deixa como está, para ver como é que fica, fica pior.
As coisas não melhoram naturalmente, gente. As coisas não melhoram naturalmente. É o coisa para terminar a escola bíblica. Deveria terminar a escola bíblica só agora. Tá vendo? Quando a gente deixa como está para ver como é que fica, olha, deixei como é que está. Como é que ficou? Ficou pior. Há coisas na nossa vida que a gente deixa como está. Deixa o casamento como está, deixa os filhos como estão, deixa os pais como estão, deixa os irmãos como estão, e vamos ver como é que vai ficar lá para frente, a gente vê isso. Lá no futuro a gente resolve isso. De uma forma muito complexa, as coisas tendem a piorar. Nós queremos mudar, então precisamos tomar decisões. E isso exige coragem, isso exige fé, isso exige ajuda. Há pessoas que têm fé, que têm coragem, mas não pedem ajuda. Há pessoas que pedem ajuda, mas não têm fé. Há pessoas que têm fé, pedem ajuda, mas não têm coragem de tomar uma decisão. Então hoje, quando a gente fala de sermos aqui famílias conectadas, vamos parar para pensar aqui, famílias conectadas com Deus, que é a nossa fonte primária de toda a bênção, mas também famílias conectadas entre si. Uma das coisas que ontem, numa reunião que participei com missionários de 6 culturas diferentes, desde brasileiros, argentinos, colombianos, americanos, paquistanês, iraquiano, pessoas completamente diferentes, mas falávamos ali exatamente sobre isso, ou seja, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós somos transformados, nós somos mudados, precisamos tomar decisão, precisamos tomar um passo de fé. Não adianta nós queremos, eu quero mudar, mas não faço nada. Vivemos um tempo hoje que é chamado de hipercomunicação. Ou seja, nós temos tanta coisa. Já ouviram falar da síndrome do pensamento acelerado? Não é? O excesso de ecrã. As pessoas estão com muito... eu estou com problema para dormir. Né? Mas claro, até na hora de deitar, eu deito com o telemóvel na cara, depois eu desligo e fico lá. Com o olho, né? É óbvio. Agora, se nós vivemos numa era da hipercomunicação, temos facilidade, gente, de comunicar com quem a gente quer na hora que quer, exceto quando tem apagão. Mas se não houver um apagão, a gente consegue ligar e falar com quem a gente quiser. É engraçado porque, independentemente de onde nós estamos, nós conseguimos falar, top. Conseguimos ter notícias. Vamos abrir agora, vamos ver a notícia agora. Vamos ver o que está acontecendo agora. As eleições em Portugal. A guerra, o que aconteceu ontem, o que aconteceu agora. Minuto a minuto nós temos as notícias. E numa era da hipercomunicação, qual é o maior problema que nós encontramos nas famílias? Falta de comunicação. A gente está tão acelerado para comunicar e para receber informações, mas a gente às vezes tem dificuldade de comunicar, de se comunicar com as pessoas que estão ao lado da gente, perto da gente. Eu não quero demonizar a internet, nem os telemóveis, nem os aparelhos. Tudo isso é servo. São servos nossos. Não são nossos senhores. Mas quando eu saio de casa, esqueço o telemóvel em casa, parece que está faltando um pedaço da mão. Já aconteceu com você de sair de casa e põe a mão no... Eu pelo menos carrego sempre no bolso. Põe a mão no bolso. Onde é que está? Esqueci, perdi. Onde é que está? Deixei no carro, está em casa. Onde é que... Porque parece que a gente estendeu um pedaço da mão agora. Enfim, querendo ou não, nós somos empurrados para o mundo tecnológico. E aí, me desculpem os resistentes. Eu também já resisti a muita coisa. Na época que lançaram os telemóveis, os primeiros telemóveis que eram o ecrã todo, não é assim? E eu usava aquele, o V8, lembra do Motorola V8, que era um flip que abria assim e tal, não sei o quê. Assim, eu nunca vou trocar o teclado pelo touch. Mentira! Hoje em dia, quem é que tem aqui um de teclado? Pouca gente. Pode ter, claro que sim, às vezes trabalho, coisa mais simples. Mas eu não sou disso. Ok. Mas nós dependemos da informática, por exemplo, para tirar dinheiro, para levantar dinheiro. Dependemos dessas tecnologias hoje de várias formas. E aí eu fico pensando o seguinte, e a família? Como é que a gente está? A net, não é a internet, a rede, a gente fala da rede, né? Essa rede de informação,
ela muitas vezes é uma rede furada, é uma rede que está com os seus nós, né, soltos. Quando Jesus encontra com os seus primeiros discípulos que ele chamou ali, eles estavam a fazer o quê? Pescar. E o que o pescador faz depois de uma noite de pescaria e tudo mais? Ele pega a rede, limpa a rede toda e vai dar os nós, porque aquela rede pode ter partido ali certos nós. E ela vai dar nós. Eu tenho percebido que nas famílias que nós temos ajudado, aconselhado, reunido, conversado, orado, ao longo de muitos anos, está a faltar alguns nós. Não nós no pronome primeira pessoa do plural, mas o plural de nó. Está a faltar alguns nós, né? Eu queria assim, 2 voluntários aqui rapidinho. 2 pessoas mais fortes, por favor. Não me façam chamar pelo nome que eu vou chamar. E aí vão saber que eu acho que é forte. Ah, muito bem. Pode subir aqui, ó. Fica aqui, por favor. Cada um vai segurar uma ponta aqui, ó. Segura uma ponta, segura outra ponta. Estica, por favor, para todo mundo ver. O que eles têm aqui, gente? Nós. Levanta. E agora puxa com força, vai. Puxa com força. Olha, um já foi. Vai, rapaz. Não comeu, não? Eita, parece um cabo de guerra aquele. Olha, olha aí. Então, esse foi, esse aqui, esse aqui não foi. É óbvio que os outros eu fiz de uma maneira que quando puxasse, sairia. Por exemplo, já desfez. Obrigado você. Uma salva de palmas aqui para os nossos... Estou a dizer o seguinte, às vezes a gente faz uns nós na vida que são fracos, uns nós que estão errados. A gente às vezes vai estabelecer um relacionamento com base nas coisas erradas. E quando a vida tensiona a gente, esses nós se desfazem. Era o nó de rabiola, para quem é do Brasil e conhece aí, né? O Márcio vai lembrar ali, ó, nó de rabiola. Eu soltava pipa, rapaz. Há nós que não soltam. Aqueles nós ali, vou até pedir desculpa para a Priscila, que depois vai ter, para soltar aqueles nós ali, vai demorar, que a corda era dela. Quais são os tipos de nós que nós estamos a dar na nossa família? São nós de interesse? Conheço casamentos que são baseados, o nó está baseado na atração sexual. Mas eu queria dizer para você que em algum momento, vocês não vão sentir a atração sexual. E esse nó, ele pode ser desfeito. Talvez alguns relacionamentos são baseados em interesse. Em algum momento, o outro não vai satisfazer os seus interesses. E esse nó se desfaz. Eu quero trazer, baseado nesse texto, por isso que eu marquei essas palavras, pelo menos 4 nós que nós precisamos fazer em família para que sejam nós que não se desfaçam, como esses aqui que não se desfizeram. Então, o primeiro deles, vamos abrir aí, não vou projetar. O primeiro nó é o nó do amor. O que diz a palavra? Os maridos devem o quê? Amar as vossas mulheres. É engraçado porque o texto bíblico vai dizer, devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Esse amor, ele traz para nós um ensinamento de que não é de egoísmo, mas de altruísmo. Nós vivemos uma era hoje de egoísmo. Tudo tem que satisfazer o meu interesse. Se a minha agenda tiver espaço, eu incluo o outro. Entretanto, o que Jesus Cristo fez? Ele esvaziou-se da sua glória, abriu a sua agenda para nós.
Quando a gente não tem tempo, significa que não há interesse. Só há tempo se houver propósito, interesse. Vivemos um tempo hoje onde as pessoas estão com medo de amar. Por que a gente tem medo de amar? Porque a gente já amou, nós já amamos e sofremos. Quantos aqui já foram feridos por um relacionamento ou de amizade, ou de namoro, ou de casamento? Levanta a mãozinha, só para ter uma ideia. Nós já fomos feridos, amamos e fomos feridos. Então nós muitas vezes, depois de sermos feridos várias vezes, preferimos defender. E ao defender a gente fala assim, se amar dói, não vou amar. Claro que a gente não faz às vezes conscientemente, mas parece que as desilusões fazem com que hoje tenhamos mais dificuldade em amar, e mesmo em família. Quantas vezes nós trazemos traumas dos nossos pais para os nossos filhos? Nós trazemos problemas que eram da nossa família de origem para o nosso casamento. E fazemos isso de forma, às vezes, tão involuntária, tão natural, nós nem pensamos. Por isso que, para dar esse nó do amor, precisa ser consciente. Eu vou dar um nó de amor, eu vou amar. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Porque o nosso coração, mesmo as pessoas, vou falar uma coisa aqui, mesmo as pessoas que a gente jurou amar, tem dia que a gente odeia. Ou não? Tem dia que a gente quer torcer o pescocinho. Ou não? Não cutuca os outros, não. Hã? Os filhos, por exemplo. Ai, meu Deus. Você agradece. Não, obrigado, Senhor, pelos filhos. Obrigado, Senhor. Né? Assim. Então a gente ama porque a gente decidiu. Porque se a gente fosse amar de acordo com o nosso sentimento do dia, gente, tem dia que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu não quero ver ninguém. As pessoas são bênção, as pessoas são bênção de Deus. Mas tem dia que você quer que as pessoas explodam, desaparece todo mundo, porque eu não estou bem. Imagina se eu for só amar, eu vou amar quando eu estiver bem. Então amar é uma decisão. Decisão de amar. Devemos tomar cuidado aqui com dois extremos. Um extremo, ele é disfarçado de piedade bíblica, que é o autoritarismo. O autoritarismo e a subserviência não são saudáveis na família. Quando Deus estabelece papéis, funções na família, de o homem ser o líder, a mulher ser aquela que harmoniza, os filhos em obediência, os pais a proteger. É uma rede que Deus prepara de cuidado, de proteção mútua, de funções que são diferentes. E quando a gente pega a função que não é nossa, é do outro, e começa a exercer, quantas mulheres hoje sobrecarregadas, porque os homens são frouxos, desculpa lá, não assumem a sua liderança, e as mulheres precisam, além de harmonizar, além de cultivar todo um relacionamento ali saudável, que é uma função impressionante que as mulheres têm, ainda assim ainda tem que liderar. Quantas casas onde os filhos, vamos falar mais daqui a pouco, são os filhos que determinam a agenda da casa? Ora, gente, a palavra de Deus nos mostra algumas coisas. O primeiro nó é o nó do amor. Quem ama, decide. Então vamos decidir hoje, dar um nó forte, e se calhar, mais um, para reforçar. Sabe aquele nó duplo? Sabe aquela coisa do cordão, do atacador, que eu costumo dar um, e depois dou um outro por cima, para apertar, para não soltar. O nó do amor precisa ser 1, e 2, e talvez 3. Quando eu era criança, adolescente, tinha uma sapatilha lá no Brasil que se chamava quichute. Alguém já usou quichute aqui? Cá em Portugal teve isso? Não. Era um pedaço de borracha de caminhão, em formato de sapato,
que tinha umas travas altas e um cordão grande. Então a gente amarrava na canela. Eu, pelo menos, não sei vocês, amarrava ali, amarrava na canela e dava um nó na frente. E tal. Aquilo não saía do pé. Era um que chute por ano. Né? E tal. Sabe esse nó? É esse nó que nós precisamos dar. O amor, gente, se não houver amor, tudo que nós fizermos vale zero. Se não houver amor, não adianta estar aqui. Se não houver amor, não adianta louvar. Se não houver amor, não adianta pregar. Se não houver amor, não adianta nada. O amor precisa ser. Agora, o amor, mais uma vez, ele não é um mero sentimento. Ele é uma decisão. Eu decido amar. E mesmo nos dias que eu não estiver bem com a minha esposa, eu a amo. Por quê? Porque eu decidi amar. Segundo nó é o nó, vamos lá, nó do respeito. Vamos ler o texto? A mulher trate o marido com todo o respeito. Gente, o que tem faltado de uma forma absurda na nossa sociedade hoje? Respeito. Eu me lembro quando eu era criança que se eu falasse com um adulto, ou se eu interrompesse a conversa de um adulto, o meu pai só olhava. Na hora, depois ele me batia. Mas o olhar dele, eu respeito. Alguém mais velho, eu tenho uma dificuldade e eu não consigo chamar uma pessoa mais velha a não ser de senhor ou senhora. Eu sei que tem uma questão geracional nisso, eu sei disso, ok? Não vamos entrar, a minha geração é melhor, a minha geração que é. Gente, a geração que nós temos que investir é a geração nova. É esse pessoal do Y, dos millennials para cá, que a nossa geração X para baixo já foi. Se nós não fizermos a transição hoje da liderança, se nós falharmos nisso, a sociedade vai ruir, a igreja não vai cumprir o seu propósito e a família vai parar. Então vamos parar com essa guerra de gerações, né? A gente até brinca, brincar tudo bem. Na minha época fazia isso, mas não vem com essa história não, porque quem vai dominar esse mundo são as nossas crianças. Quem viver mais 20 anos, a gente brinca, está frito. Por quê? Porque quem vai cuidar da sua saúde, quem vai cuidar dos aviões que vão voar, quem vai cuidar das coisas básicas, são essas crianças aqui, são os adolescentes de hoje. Então vamos investir neles. Agora, respeito. Há uma falta de respeito no sentido generalizado. Por quê? Um dia eu estava, já tem até um tempinho, né? Estava no metro e tem lá escrito o quê? Que não pode ter som alto. E estava um grupo de adolescentes com som alto, aquela cena e tal. Foi a senhora lá, olha, pode baixar, menino. Não sei o quê. Gente, aquilo subiu, né? Assim, subiu. Ainda bem que foi um outro senhor foi na minha frente. Eu não dei mau testemunho por causa dele. Deus mandou o anjo lá, né? E o senhor assim, é para baixar agora, então. E ele disse, não, tudo bem. Falou fino na hora. Mas uma senhorinha que foi pedir para baixar, ela deveria, por si só, ser respeitada. Tem uma máxima que diz assim, o seu direito termina quando o meu começa. O meu começa quando o seu termina, essas coisas. Isso nem é bíblico, porque o que a Bíblia diz é, o seu direito começa onde o meu começa. Porque nós estamos na mesma direção. Essa cena do separar, você tem o seu direito, eu tenho o meu, aqui começa aqui. Essa separação, quem causa essa separação é o pecado. Jesus Cristo veio para unificar. Nessa conversa que eu tive com os missionários lá, uma coisa que o Assim, que é o paquistanês, disse, que uma forma incrível é, eu não simbolizo mais igreja assim, eu simbolizo igreja assim. Porque a igreja, quando é simbolizada assim, nós lembramos de quê? Do edifício. Mas quando falamos assim, estamos a falar de quê? Pessoas. A nossa família não é representada assim. A palavra oikos,
no grego, que dá origem à nossa palavra casa, tem muito mais a ver com família, com pessoas, com conexão de pessoas, do que propriamente com paredes e teto. Então, assim, o respeito é algo que nós precisamos cultivar entre nós. Como é que os filhos vão respeitar os pais? Quando houver respeito entre os pais. Aí eu quero que meu filho se respeite lá fora as pessoas. Tem que respeitar onde? Em casa. Eu vejo criança de 2 anos dar tapa de estalar na cara da mãe. Gente, respeito. Respeito não é medo. Se bem que eu tinha medo do meu pai. Ou, por isso que eu estou usando aparelho hoje, né? Tapa, entortou a boca. Não, estou brincando. Eu era uma pessoa muito tranquila. Só apanhei até os 14. Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da nossa casa? Porque na minha casa mando eu. Não é mesmo, meu amor? Na minha casa manda a esposa, na minha casa manda os filhos. Gente, quem é que manda na nossa casa? Quem é que tem que ser o dono, o Senhor da nossa casa? O Senhor Jesus. Se Jesus Cristo for, de fato, o Senhor da nossa casa, o respeito vai estar estabelecido. Porque os pais vão se respeitar. Mesmo quando a gente for discutir a relação, mesmo quando houver um problema entre o casal, e sempre vai haver um problema, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos, isso vai ensinar aos nossos filhos. Como é que é a melhor forma de formar o nosso filho como um homem, a nossa filha como uma mulher? É convivendo em casa. É tendo bom relacionamento, é tendo relacionamento saudável. O que significa? Não significa que a gente não vai brigar, ou não vai ter problema. A gente vai ter problema, a gente vai brigar, a gente vai discutir. Nós somos esquisitos, nós somos egoístas, nós herdamos coisas da nossa família. E de forma involuntária, a gente sempre vai casar com alguém que é diferente da gente. Então não vem com essa história de incompatibilidade de gênios, porque todos somos incompatíveis. Mas lembra, o primeiro nó é o quê? Amor, decisão de amar. Segundo nó é o quê? Respeito. Se nós respeitarmos uns aos outros, vamos promover a paz em casa. E quem vai promover a paz na sociedade são os nossos filhos, por tabela, por osmose. Precisamos aqui diferenciar respeito de indiferença. Tem gente que fala assim, eu respeito a tua opinião. Respeita nada. Só está a dizer isso para não criar confusão, é indiferente. Uma das coisas que mais mata relacionamento é o quê? Indiferença. Se você está a brigar com alguém, pelo menos tem um sentimento. Tem um ditado português que eu gosto muito, que é: quem não sente, não é filho de boa gente. Então nós temos que sentir, ou seja, é óbvio que temos que sentir, mas lembra que a decisão tem que ser maior do que o coração, porque o coração do homem é enganoso, diz a Bíblia. Agora, quando nós decidimos amar, vamos conseguir amar sempre, toda hora, o tempo todo, 24 horas por dia? Não vamos, mas nós decidimos. Vamos respeitar e ensinar a respeitar através da prática. Então, família não vamos esperar que uma lei do parlamento, que vai ser eleito hoje por acaso, venha agora. Gente, já tem a lei lá no metro que não pode ter som alto. A lei já está. Não é a lei que vai fazer alguém respeitar ou não respeitar. Quem vai fazer, quem vai ensinar são as famílias. Mas as famílias estão desestruturadas, estão partidas. Estão perdidas, as pessoas não sabem qual é a sua função. E por isso, o nó do respeito. O respeito traz preservação e recuperação. Terceiro, o nó da autoridade. O que é que diz a Bíblia? Filhos, obedeçam, pois isso é justo. Obedecer, obediência. Sem dúvida, nós temos também uma crise generalizada de autoridade. Por que muitos filhos, ou por que muitos mais jovens, se calhar, não respeitam mais velhos? Porque também há uma falta de autoridade. O
que é autoridade e o que é autoritarismo? É diferente ou não é? O autoritarismo, ele é irracional. O autoritarismo, ele vai ser para oprimir. O autoritarismo, ele impõe pela força, pela coerção. A autoridade, não. A autoridade, você conquista. Uma palavra branda pode ter muito mais autoridade do que um grito. Eu vejo às vezes pais gritando com os filhos. Gente, eu já gritei com os meus filhos. Só que isso não significa ter autoridade. A autoridade está naquilo que nós falamos, com a coerência daquilo que nós vivemos. Eu me lembro de um facto muito curioso, quando um amigo meu, Marcos Coelho, né, a gente foi visitar, e as crianças eram pequenininhas. Tínhamos já a Amanda e Natan, acho que nem a Amanda era pequena, porque a Milena era pequena. E a filha dele era pequenininha. E na hora de descer, tinha que abrir o portão lá fora. E ele então falou assim, eu vou lá embaixo para abrir o portão para vocês. E a filha, eu também vou. E ele, não vai não, porque está descalça, está sem sapatos. O que ela fez na hora? Olha aí, o movimento dela. Ela olhou para ele, olhou para o pé, ele também estava descalço. E olhou para ele assim, e pôs a mãozinha aqui. Já viu criança quando põe a mãozinha aqui? Cheia de autoridade. E ele fez assim, só um minuto. Foi lá, calçou o sapato, voltou. Não vai porque você está descalço e eu estou calçado. Aí ela, tá bom. O que mudou na cabeça dela? Ele agora falou com autoridade. Por quê? Ele tinha base para falar o que ele estava de falar. Quando a gente é só teórico, quando a gente ama teoricamente, quando a gente respeita teoricamente, não há autoridade. Não há autoridade. Professores, políticos, religiosos, polícia, todos enfrentam a mesma questão. Chris Poli, né, que fazia no Brasil uma série chamada Super Nanny, não sei se já ouviram falar desse programa, mas sim, ela visitava famílias onde crianças não tinham... tinha aqui também Super Nanny, né? Bom, quem fazia no Brasil era Chris Poli. Nós tivemos o prazer de levá-la uma vez na nossa igreja lá no Espírito Santo e conversamos muito com ela. E ela dizia o seguinte, todas as famílias que eu já visitei, e assim, não era possível, a mulher ficava lá um mês, dava jeito na família. Eu falei, como é que é isso? E ela falava, as crianças clamam por autoridade. Clamam por autoridade. E nós, pais, não damos. A autoridade, dizia ela, não é gritar. E ela falou, existe a voz de comando. Voz de comando, que, abre parênteses, me perdoe a comparação, mas também é usada até para os animais. Não estou dizendo que os filhos são animais, por favor, tá bem? Estou falando a voz de comando. Mas imagina, a voz de comando é, senta agora. Senta agora, filha, por favor. Abre a boquinha para comer. Olha o aviãozinho. Ai, abre a boca. Gente, uma coisa é quando é bebezinha. Outra coisa é já 3 anos, 4 anos e você atrás, a criança comendo e os pais atrás da criança para dar comida. A questão é, voz de autoridade. Senta, porque agora nós vamos comer. E você também está sentado, e a sua esposa também está sentada, o outro filho também está sentado. Lembra da autoridade? Sentamos. Voz de autoridade não é, vem aqui menino, porque não sei o que, blá, blá, blá. Gritar, mas assusta. Imagina que nós, para uma criança, somos gigantes. Imagina alguém de 3 metros, 4 metros de altura, falar assim, com um dedão assim na minha cara, senta agora que não joguei. E eu. Por isso que até os mais estudados vão dizer que quando vamos conversar com uma criança e vamos instruir essa criança, o ideal é agacharmos e olharmos no olho dela e dizer, olha, vamos fazer isso agora por causa disso. Percebe? É agora que nós vamos fazer, tudo bem? Ok.
Levantamos e vamos. Eu sei que essa questão de educação de filhos, gente, é muito complexa, porque inclui cultura de um país, inclui cultura de famílias diferentes, inclui culturas religiosas diferentes, inclui uma série de... É muito complexo. Por isso, quando olhamos para a palavra, a Bíblia diz o quê? Filhos, obedeçam aos vossos pais. Qual é o princípio que nós temos aqui? Obediência, autoridade. Hoje nós temos uma série de pessoas que têm cultivado o ódio, a cultura do ódio, falta de comunicação, inveja, desobediência. E aí isso tem gerado esposas amargas e maridos indignos. Com quantas esposas eu já tenho conversado ao longo dessa história, quando vem falar sobre casamento, sobre família, mulheres amargas. Porque muitas vezes faltou autoridade, está a faltar autoridade, está tudo desequilibrado. Já viu quando a gente está com fome, tipo agora, que começa a ter um gostinho amargo na boca? Já viu isso? Começa a ter um gostinho amargo na boca. Há pessoas que vivem dessa forma amarga, porque falta o nó do amor, falta o nó do respeito, falta o nó da autoridade, e ainda tem um outro que é o quê? O nó da fé. Olha só o que a Bíblia diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitos pais e mães cheios de fé, são piedosos, mas não partilham a sua fé com seus filhos. Não partilham a sua experiência de vida com seus filhos na fé, na experiência da fé, ou seja, Deus está sempre aberto para nos ouvir. Vamos ensinar a orar. Quando a gente leva as crianças aqui, gente, a responsabilidade de ensinar as crianças as palavras do Senhor, a oração, não é do Ministério Kids, não é da igreja. A igreja é parceira nisso. São irmãos que voluntariamente vão servir para ajudar com as crianças. Mas a responsabilidade não é ali 40 minutos por semana que as crianças vão, agora ela... Não. São todos os dias em casa. Família é algo complexo, mas vamos cultivar o hábito de ler a Bíblia. Seus filhos já te viram ler a Bíblia? Eles aprenderam da palavra contigo? As crianças da sua casa, eu não sou pai, não sou mãe, mas tem alguma criança que de alguma forma você tem influência sobre ela? Ela já viu orar? Já viu ler a Bíblia? Já viu ter esse momento de fé, de confiar em Deus? Ou é só na igreja? Igreja como se igreja fosse o espaço, né? Ou é só na reunião de adoração? Então, quando olhamos a palavra aqui, vamos perceber que é urgente darmos o nó da espiritualidade. Porque o mundo vai ensinar, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, alguém vai cuidar. Se nós não ensinarmos os rudimentos da fé para as nossas crianças, alguém vai ensinar. Se nós não ensinarmos o princípio da autoridade para os nossos filhos, o mundo vai ensinar. E vai ensinar de uma forma muito dura. Não vai ensinar com o nó do amor, nem com o do respeito, vai ensinar na força. Então assim, pais, não irritem os vossos filhos. Não sejamos, né? E quantas vezes nós erramos querendo acertar. Aqueles que já têm os seus filhos adultos, talvez hoje fiquem assim, uau, como eu errei, como eu fiz coisas que hoje eu não faria. Mas só sabe disso porque viveu, porque tem experiência. Então assim, uma dica, um conselho aos pais mais novos, aos pais que têm os seus filhos mais novos, ouçam os pais que já têm os seus filhos mais velhos. A experiência deles pode não ser a tua, mas ele vai com certeza ajudar a ensinar coisas pelas quais ele já passou. A gente tem uma noção de que o que passou é velho, é antigo, é antiquado. Algumas coisas sim, mas outras nós podemos aprender. Vamos ouvir os mais velhos, vamos ouvir os mais novos.
Porque se os mais velhos não ouvem os mais novos, não sabem quais são as suas demandas. Se os mais novos não ouvem os mais velhos, vão cometer os mesmos erros sem necessidade. Então, quando olhamos aqui o dia da família, família que tem que estar conectada, não é? Essa conexão, não apenas com a internet, mas a conexão do entrelaçamento da família, né? Você pode fazer assim, ó, é isso aqui, família. Junto, tá forte, né? Tem, a palavra de Deus vai dizer, tem os nós certos que nós precisamos dar. Alguns nós se desfizeram. Eu que desliguei. Apertei tão forte aqui que desliguei. Ainda vou partir essa coisa. Olha, dá um nó de rabiola. Ah, é um nó. Parece. Parece. Mas se puxar, já foi. É igual o nó da gravata. Um nó bem dado de gravata, quando puxa, ele desfaz. Mas os nós que nós queremos dar são nós que permaneçam. Permaneçam na vida e no caráter dos nossos filhos. Que as nossas orações pelas crianças, não sei, Senhor, que ele seja um bom profissional, que seja estudioso, um bom emprego e tal. Muito além disso, que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha princípios eternos no seu coração, que tenha princípios de amor, de respeito, de autoridade, tenha princípios da fé. Então, que as nossas famílias possam buscar esses nós: amor, respeito, autoridade e fé. Você pode repetir comigo? Amor, respeito, autoridade e fé. Eu queria que você pudesse agora orar. E se você estiver com a sua família aqui, junta agora com a sua família, rapidinho. Se estiver sozinho, olha para quem está sozinho também e junta aí com quem está sozinho, por favor. Eu não queria que ninguém estivesse sozinho agora, mas que você pudesse estar nesse tempo de oração. Vamos lá. Vamos ter esse tempo de oração agora, junta aí. E você vai orar, uma oração breve, mas uma oração intencional agora, pela sua casa. Ora aí agora, por favor. Esteja em oração. Sua vida, meu Deus, da Aninha, todos os seus sonhos, projetos, que o Senhor esteja abençoando, Pai, guardando, dando discernimento, sabedoria nas decisões, da mesma forma dos Amanda, Pai, continua abençoando, meu Deus, dando a ela também sabedoria, discernimento, coragem, saúde, meu Deus, para que possamos avançar sempre. Obrigado pelas nossas famílias, ó Deus, pela nossa casa, no nome de Jesus. Amém, Pai. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo onde nós podemos relembrar alguns princípios
que a Tua palavra já nos dá, que nós não precisamos reinventar, mas que precisamos resgatar nas nossas casas, ó Deus, na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos os nós do amor, do respeito, da autoridade e da fé, para que possamos, ó Deus, amadurecer, crescer, termos famílias saudáveis, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos fracassos, apesar das quedas, mas que possamos, ó Deus, ter famílias saudáveis, que possam ser reerguidas, levantadas, e que possam ainda abençoar, ó Deus, os mais velhos, os mais novos, aqueles, ó Deus, que também estão em contato conosco, outras famílias que precisam também resgatar esses princípios. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles que são pais, dá sabedoria. Abençoa, meu Deus, os filhos, que o Senhor também dê, ó Deus, um coração de obediência. Abençoa, meu Deus, os casais, que possam cultivar, ó Deus, o respeito, e que todos possamos cultivar o amor e a fé, para que possamos avançar e para que possamos ter famílias que são saudáveis, ó Deus. Abençoa, meu Deus, a Tua igreja, para que sejamos família de famílias, e por isso mesmo, quando as famílias estiverem saudáveis, a igreja vai estar saudável. Dá-nos uma família espiritual saudável, Pai, para que possamos também aprender, transmitir, crescer, amadurecer. Que não apenas no Dia Internacional da Família, ou na Semana Especial da Família, mas que todas as semanas, todos os dias, possamos valorizar, agradecer aqueles, ó Deus, que foram magoados, machucados, feridos pela sua família. E muitas vezes fomos feridos, ó Deus, porque as pessoas que deveriam nos proteger magoaram-nos. Ajuda-nos a liberar o perdão para essas pessoas, e para que nós não repitamos isso, que possamos, ó Deus, quebrar essa sequência, e que possamos proteger os nossos filhos, que a esposa possa proteger o esposo, que o marido possa proteger a esposa, e que o Senhor Jesus proteja a nossa casa. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao nosso Deus com esta última canção. E que o Senhor, Deus, abençoe a sua casa todos os dias. Que o Senhor abençoe a sua vida todos os dias. Saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E que tenhamos equilíbrio para que os nossos filhos, sobrinhos, netos, crianças, os mais novos, os adolescentes, os jovens, sintam-se também valorizados, encorajados a seguir em frente. Nada de guerra de gerações. Podemos ter as piadas, as brincadeiras, mas cuidado. Os mais novos precisam da nossa geração. Não vamos falhar com eles. Amém? Não vamos falhar com a nova geração. Vamos abraçar os adolescentes e os jovens e as crianças, porque eles já são presentes? Claro que sim, mas ainda não mandam nada. Mas daqui a pouco eles vão mandar na gente. Então que eles mandem, mas mandem com princípios. Então vamos valorizá-los e vamos abençoá-los também. Louvemos ao Senhor. Em tudo és fiel.
tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Tua palavra seguirá, o mesmo tu serás. E mais do que uma vez eu já pude ver o milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa tu vais cumprir. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. No nascer do sol ao anoitecer, vivarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. No nascer do sol ao anoitecer, louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade